Vamos lá. Como é que se estuda por questões de informática? Que é um método que eu mais gosto, porque, assim, estudar por teoria em informática não é tão produtivo porque as questões variam bastante e não há uma teoria tão específica para responder essas questões. Informática é mais uma matéria de prática mesmo, a não ser aqueles assuntos que realmente são mais teóricos, como redes, segurança da informação, que você não tem como praticar. Mas assuntos como Windows ou Word, Excel, tem que ser na prática mesmo, ou você utilizando o programa ou fazendo questões. Então vamos lá. Primeira coisa. O estudo por questões ele é muito pautado pelo erro e não pelo acerto. Então, quando você acertar uma questão, é sinal de que você já realmente compreendeu o assunto e sabe daquilo. Então, você pode passar para uma próxima. Quando você errar uma questão, é importante que você tenha um caderno de resumo para que você possa anotar aquilo que você errou e posteriormente você adicione no Anki os seus erros. Mas funciona de três etapas, em três etapas. A primeira, faz a questão. Errou, anota porque errou, o conceito que errou, e eu vou mostrar aqui como fazer isso. Coloca no seu caderno de erros e posteriormente coloca no Anki. Então a gente vai fazer tudo isso nesse vídeo. Deixa eu abrir informática, Windows, adicionar, pronto, vamos lá. Vamos para as questões. Considere a figura a seguir que ilustra o conteúdo do diretório dos meus documentos de um computador com Windows 11, consistindo de 3 pastas e 2 arquivos. Nesse caso, para excluir os 2 arquivos, mantendo-se as 3 pastas no diretório, é suficiente selecionar meus documentos e teclado Del? Não. Por quê? O diretório ele é teoricamente uma pasta maior, então tudo isso aqui está dentro do diretório. Se ele selecionar o diretório e apertar Delete, ele vai apagar tudo isso. Não está errado. Próxima questão. No que se refere às noções de sistema operacional, Windows, navegador, Microsoft Edge, computação em nuvem, julgos e que se segue. No ambiente Windows, o atalho Ctrl X digitado no teclado desfaz uma ação executada, enquanto que o atalho Ctrl F abre o explorador de arquivos. Eu sei que para desfazer uma ação não é Ctrl X, é Ctrl Z. Mas eu não sei o que Ctrl X faz e Ctrl F faz. Eu vou marcar errado, porque eu sei que isso aqui está errado. Mas eu acertei sem saber todo o conteúdo teórico que essa questão me exigiu. Então o que é que eu faço nesse momento? Ver resolução. E aí eu descubro que Ctrl X recorta o objeto selecionado, Ctrl Z, como eu disse, realmente desfaz, e Ctrl F seleciona a caixa de pesquisa. Então, Ctrl F, caixa de pesquisa. Para abrir o explorador de arquivos, o atalho é a tecla Windows Z. Perfeito. Então, o que que eu faço? Venho aqui, coloco um tópico novo, então coloco atalhos, e aí adiciono Ctrl mais X, recortar, Ctrl mais Z, desfazer a última ação, Ctrl mais F, selecionar a caixa de pesquisa, Windows Key mais E, abrir o explorador de arquivos. Posteriormente, quando a gente finalizar a lista, tudo que eu anotei hoje eu vou passar para o Anki para que eu possa revisar posteriormente. Então, vamos seguir adiante. Na barra de tarefas do ambiente Windows é possível acessar os programas e configurações além de desligar e ligar o computador. Na barra de tarefas é possível acessar os programas, verdade, e as configurações, além de desligar e ligar o computador. De fato, sim. Opa, parece que não. A barra de tarefas permite acessar programas, configurações e ligar o computador através do menu iniciar. Ah, tá. Então, o que que ele diz? Ele diz que não é possível ligar o computador pela barra de tarefas. Realmente, porque se o computador estiver desligado, você não tem como mexer na barra de tarefas para ligar ele. Somente pelo botão físico. Faz sentido. Então, a questão que você errei por falta de atenção. E aí, o que que eu coloco aqui? Não é possível ligar o computador pela barra de tarefas, pois tal procedimento só está disponível através de um botão físico. Copio e colo a justificativa da questão. E aí eu coloco uma pergunta para me lembrar disso. É possível ligar o computador
pela barra de tarefas. Por que eu coloco como uma pergunta? Porque já estou visando como é que eu vou colocar no Anki para me relembrar disso. Então, seguimos adiante. Firewall, antivírus, localizar arquivos, programas e configurações são recursos básicos do ambiente Windows? Sim, embora. Quando é movido um arquivo entre pastas localizadas em unidades diferentes, esse arquivo mantém todas as permissões originais, incluindo as permissões NTFS? Eu acho que não. Mas aí eu não sei, foi um achismo. Então, como foi um achismo, eu preciso saber, ter certeza no motivo de não, isso aqui tá errado. Então, vamos lá. Ao mover um objeto entre unidades diferentes, ele herda as permissões da nova pasta, ou seja, ele não mantém as permissões originais. Quando o objeto é movido dentro da mesma unidade, aí sim ele herda as permissões originais do NTFS. Então, coloca aqui uma perguntinha. Quando o objeto é movido entre unidades diferentes, ele mantém as permissões NTFS? E aí, a resposta, não. Ele herda as permissões da nova pasta. E aí, posteriormente, adiciona também ao Anki. Então, fica visível, eu vou fazer até 10 só pra gente ter uma noção de alguma outra situação excepcional. Mas veja, quando você acertar uma questão que você não tiver certeza do porquê acertou, tipo assim, foi um achismo seu, ou um chute, é muito importante que você olhe a justificativa e que a coloque no seu resumo e posteriormente coloque no Anki para você revisar aquele conceito que você não sabia. Quando você realmente errar uma questão porque não sabia do conceito, a mesma coisa. Eu gosto de colocar em forma de pergunta, porque serve para o flashcard. Então, o flashcard vai me fazer rememorar aquilo que eu não sabia. No Windows, eu movi um arquivo de uma pasta para outra dentro do mesmo disco. O arquivo é duplicado e permanece nas duas pastas. Como ele é movido e não copiado, ele não permanece nas duas pastas. O Windows permite a execução direta de qualquer arquivo com extensão .exe, independentemente da arquitetura do sistema operacional de 32 bits ou 64 bits e sem verificação adicional de segurança. Essa parte aqui, sem verificação adicional de segurança, me pegou, então acho que tá errado. Vamos olhar, realmente. Programas com extensão exe e 32 bits podem ser executados no sistema 64, mas programas 64 não podem ser executados em sistemas operacionais de 32. Além disso, o Windows executa procedimentos de segurança antes de executar qualquer arquivo, com o antivírus Windows Defender. Então, realmente, ele executa procedimento de segurança sempre e eh, programas de 32 bits não podem ser, perdão, programas de 64 bits não podem ser executados em um sistema operacional de 32 bits. Então é bom colocar isso aqui. Programas de 64 bits podem ser executados em sistemas operacionais de 32 bits? Não. E aí você coloca isso aqui, é uma informação adicional. Programas de 32 podem ser executados em um sistema de 64, mas o inverso não é válido. Pronto, coloque como justificativa que vai ficar para o seu Anki. Extensão. E a questão do Windows executar procedimento de segurança adicional. Mas como eu sabia disso aqui, aí a gente continua. No Windows 11, quando o dispositivo está com pouco espaço em disco, determinada funcionalidade permite ser ativada que se limpe arquivos temporários desnecessários, tais como o conteúdo da lixeira ou itens da pasta de downloads. Tal funcionalidade do Windows 11 é denominada, se eu não me engano, é Storage Sense. É isso mesmo, que é o sensor de armazenamento. Então, simbora. Caso haja vários programas capazes de abrir um tipo de arquivo, caberá ao usuário a tarefa de definir o programa para executar essa tarefa cada vez que for necessário abrir um arquivo? Não, ele pode definir um permanente, um padrão. Então, foram só 10 questões, mas o intuito desse vídeo é mostrar como é que você deve estudar através das questões de informática. Então, basicamente, 3 passos. Primeiro passo, fazer questão. Se ficou com dúvida em algum conceito, vê a resolução, anota o conceito no seu resumo e passa para o seu Anki, que eu vou fazer agora. Eh, Se você errar também a questão, a mesma coisa. Olha o conceito, passa o conceito para o seu resumo e posteriormente passa o conceito para o seu Anki. Então, como passar o conceito para o Anki? É muito simples.
É importante que você tenha um baralho criado para cada assunto. Clica no baralho, clica em adicionar. E aqui vem aqui, ó, na frente você coloca o que vai mostrar. Ctrl X é igual a. E no verso a resposta que você tem que memorar, recortar. Repete isso para todos os conceitos. Então Ctrl Z é igual a desfazer a última ação. Ctrl F é igual a selecionar a caixa de pesquisa. Windows Key é igual a abrir o explorador de arquivos. É possível ligar o computador pela barra de tarefas? Não, porque tem que ter um botão físico. Aqui, não. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Enter para adicionar. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Enter para adicionar. Então é isso. Basicamente, o estudo por questões de informática funciona dessa maneira.